Aleluia. Vocês estão bem? Pai Senhor a todos. Aleluia. Feliz Páscoa. Nosso Deus ressuscitou, amém? Glória ao nome de Jesus. Todo ano nós temos a oportunidade de celebrarmos aquilo que o nosso Deus fez através de Jesus. E como nós somos gratos por isso. Como nós somos gratos. Você já se perguntou onde você estaria se Jesus ido na cruz, ressuscitado, perdoado os nossos pecados? Como era a sua vida antes de Jesus? Você se lembra? Pergunte à pessoa que está perto de você e me conta o que mudou na sua vida. Vou dar alguns 2 minutos para você. O que mudou na sua vida quando você recebeu Jesus? Como que você era? Alguns de vocês têm o privilégio de estar perto de pessoa que você conhece muito bem. Sabe, o que Jesus fez por nós é tão poderoso, é tão maravilhoso. E nessa noite, meu coração queima por compartilhar aquilo que eu acredito que seja tão poderoso para nós nesse tempo, que está relacionado a entender o sacrifício de Jesus e entender o poder da sua ressurreição. Eu acredito que mais do que apenas celebrarmos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a alegria de Jesus está em entendermos e vivermos aquilo que Ele pagou por nós. Quantos aqui creem que o que Jesus fez na cruz do Calvário por você liberou coisas extraordinárias que ainda você não está vivendo? Quantos aqui creem? Sabe, eu sei o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu ainda não estou vivendo. Eu creio que o Senhor quer que nós aprendamos isso, porque aquilo que Ele fez por nós realmente mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. A forma como nós entendemos, a forma como nós vemos, o acesso que nós temos hoje ao Pai Celestial. Esse acesso é um acesso transformador. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa bem simples antes de nós começarmos a ler. No Antigo Testamento, as pessoas quando iam orar, elas não tinham acesso ao Espírito Santo de Deus. Sabe, 3 pessoas eram ungidas, carregavam a unção: o sacerdote, o profeta e o rei. E o sacerdote, ele ainda tinha um privilégio de, pelo menos uma vez ao ano, entrar no Santo dos Santos e ter algo sobrenatural acontecendo na sua vida. A palavra nos ensina, Deus diz para Moisés que ele iria se manifestar sobre a arca. Então imagine, o sacerdote entrava num lugar escuro, no Santo dos Santos, e ali ele tinha um acesso à presença de Deus, onde Deus falava com ele frente a frente em uma nuvem. Essa era uma experiência que o sacerdote tinha. E algumas outras experiências esporádicas aconteciam na palavra, quando algumas pessoas iam orar, como a aparição de anjos. Mas agora a Bíblia diz no Novo Testamento que através de Jesus e do seu sangue, nós temos acesso à presença do nosso Pai Celestial. Sabe, isso significa que o acesso que nós temos, aquilo que nós podemos viver, eu acredito que pouquíssimos crentes têm vivenciado isso. Nós temos aqui na nossa escola, na nossa igreja, uma escola de sobrenatural. E muitos irmãos que nunca experimentaram nada, nunca viram nada, nunca enxergaram nada, a vida de oração deles, que era uma oração bem, como posso dizer, aquele protocolo certinho, eles nunca tiveram essas experiências sobrenaturais com Deus. Eles descobrem agora que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário por eles, estava sempre disponível, mas eles nunca experimentaram isso. Então algumas pessoas chegam e falam: pastor, eu tô vendo anjos, eu estou experimentando coisas que eu não imaginava que eram para mim. Diga a pessoa que está perto de você que ele tem coisas que é para você. Você ainda não sabe, mas tem muita coisa para você. Sabe, Jesus liberou coisas extraordinárias para nós, mas nós temos aproveitado tão pouco. Eu sinto que poucas pessoas têm vivenciado o melhor que Deus liberou através do sacrifício de Jesus. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E nós às vezes não entendemos esse projeto divino de Deus. Então nessa noite eu quero compartilhar com você o poder e quão importante é a ressurreição de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz perdoou os nossos pecados, nos levou a um novo nível em Deus. No entanto, a ressurreição completa esse processo divino. A ressurreição é um sinal muito poderoso para nós como cristãos. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo
Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo, versículo 1, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu poder. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos, Jesus, pelo teu amor por nós na cruz do Calvário. Nós cremos na tua morte, nós cremos na tua morte, no sepultamento, Senhor, e na tua ressurreição. Nós cremos no teu chamado para nós. Obrigado, Senhor, obrigado porque na cruz o Senhor pagou um alto preço por nós, e na sua ressurreição nós somos justificados, Senhor. As nossas vidas foram transformadas desde então. Obrigado, Pai Celestial, pelo teu amor que em nós opera. Obrigado, Senhor, pela tua graça que está sobre nós nessa noite. Senhor, nós oramos para que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor, para que o nosso espírito esteja conectado com a tua presença, que nós possamos ouvir e receber a revelação dos céus. Pai, obrigado, Senhor. Nós oramos para que nós possamos viver essa realidade nessa noite, para que nós possamos sair daqui com o entendimento de quem o Senhor é. Obrigado, Jesus. Nós bendizemos o teu nome nessa hora, e que o teu espírito de sabedoria e revelação esteja sobre nós, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos, ó Pai, e que o nosso entendimento seja livre para recebermos a revelação que vem da tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder quando ressuscitou dos mortos. Há um poder na ressurreição. Sabe, meditando sobre como o evangelho cresce, o evangelho é transformador, principalmente em meio a um império tão poderoso como foi o Império Romano, um império que dura cerca de 1000 anos. Já imaginou isso? Um império que dura cerca de 1000 anos. E como os discípulos começaram a expandir a mensagem de Cristo. Em meio a tantas filosofias, em meio a tantos pensamentos, em meio a tantas ideias e tantos níveis de crenças e bruxarias, o evangelho floresce nesse ambiente de uma forma muito poderosa. E qual é a mensagem que os discípulos trazem para aquela geração? Sabe qual é a mensagem? Que Jesus morreu na cruz e que ele agora ressuscitou. Uau, que loucura! Imagine você pregando algo. O que você está pregando? Eu prego que Jesus veio, o Messias veio, ele morreu na cruz, mas que agora ele está vivo. Cara, que mensagem mais louca é essa? A mensagem que os discípulos trouxeram é uma mensagem confrontadora. Quem iria acreditar nisso? Falar de ressurreição é algo tão sério que nós vemos no livro, na carta aos Coríntios, que Paulo está simplesmente confrontando os coríntios, quando alguns deles começam a dizer que não havia ressurreição dos mortos. Sabe, muitos de vocês experimentaram a sabedoria de Deus, vocês experimentaram o poder de Deus de uma certa forma. Muitos de vocês experimentaram o que Jesus, a presença de Jesus pode proporcionar. É por isso que vocês estão salvos. Mas poucas pessoas entendem o objetivo maior de Deus. O objetivo maior de Deus não é te levar para o céu. O objetivo maior de Deus não é restaurar o seu casamento. O objetivo maior de Deus não é restaurar a sua vida emocional. Não. A grande promessa de Deus para a humanidade é a ressurreição dos mortos.
Deixa eu falar algo para você. Crer que você vai para o céu é fácil. Qualquer um com uma religião pode prometer isso para você. Para pensar sobre isso. Bom, morri. Alguém morre e fala, essa pessoa foi para o céu. Prova. Vocês estão comigo ou não? Prova que ele foi para o céu. Não precisa de prova. Foi para o céu, senti. Só sonhei, eu acho que ele foi. Mas a promessa de Jesus é, eu vou ressuscitar vocês dos mortos. Meu irmão, se você crê nisso, você crê em qualquer coisa. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, não tem nada que a sua fé não aguente. Esse era o escândalo. O escândalo da pregação dos discípulos, dos apóstolos, não era o escândalo que Jesus veio e ensinou a oferecer a outra face. O escândalo da pregação dos discípulos não era que Jesus fez curas e milagres no passado. Não, mas o escândalo da pregação dos discípulos era que esse Jesus, que não só curou e ensinou, e não só expulsou o demônio das pessoas, esse Jesus morreu e agora ressuscitou. Bom, o problema é que nós ficamos assim, hoje, será que você realmente acredita nisso? Para pensar, gente. Será que você realmente acredita? Olha que coisa ilógica. Se faz mal para muitas pessoas hoje, imagine naquela época. Imagine naquela época. Estava tão sério o assunto que Paulo diz, na carta aos Coríntios, ele fala, ó, gente, eu fico imaginando, talvez alguém lá falou assim, olha, vamos aproveitar o que Deus tem para nós, os milagres, os sinais, mas esse negócio de ressurreição é muito pesado. E Paulo começa a dizer algo muito sério. Ele fala, gente, se não tem ressurreição dos mortos, eu quero dizer algo para vocês. Não é apenas um detalhe, é o detalhe. Porque se não tem ressurreição dos mortos, isso significa que o que Jesus fez na cruz do Calvário não valeu de nada. Qualquer louco pode chegar e falar assim, eu morri pelos seus pecados. Qual que é a garantia disso? Nenhuma. Qual que é a garantia que o valor dessa morte pelos meus pecados significa alguma coisa? Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus é um Deus de prova. Paulo diz em Coríntios capítulo 15, ele diz algo poderoso. Ele fala, se Jesus não ressuscitou dos mortos, significa que nós ainda estamos em pecado. Ou seja, a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi válido. Que o sacrifício de Jesus funcionou. A ressurreição de Cristo, preste atenção nisso, é a prova de que o seu sacrifício, que a cruz do Calvário deu certo. Que os nossos pecados foram perdoados. Mas a ressurreição de Cristo não apenas significa que os nossos pecados foram perdoados, que nós fomos justificados, como diz a palavra de Deus, mas a ressurreição de Cristo também aponta para outros fatores. Sabe qual é o fator que a ressurreição de Cristo aponta? Aponta para a promessa para mim e para você, de que um dia nós também seremos ressuscitados com Cristo. Alguns de vocês pensam que Deus odeia o corpo, que Deus odeia a terra, que Deus odeia o físico. Deixa eu falar algo para você, querido. Foi Deus que criou, Ele ama tudo que Ele cria. Diga a pessoa que está perto de você, Deus ama você. Deus não quer te transformar em espírito. Ele não quer te transformar em alma. Deus não olha para a sua carne e fala assim, olha, essa carne sua não presta, esse corpo seu não presta. Não, meu irmão, Deus ama. Ele ama tanto um corpo que Jesus tem um corpo no céu. Ele vai redimir o nosso corpo. Ele vai transformar o físico. O reino de Deus ainda é céu e terra. Esse é o poder da ressurreição. A palavra nos diz que Jesus é a primícia, é o primeiro entre os mortos. Significa que assim como aconteceu com ele, vai acontecer com todos aqueles que nele crê. A morte não terá poder sobre as nossas vidas.
Ela não pode ter, porque os nossos pecados foram perdoados. Agora nós seguimos o caminho de Jesus. Bom, como que você prega uma mensagem dessa? Como que você prova que essa mensagem é verdadeira? Querido, falar, qualquer um fala. Vocês estão comigo ou não? Eu posso falar que qualquer coisa é verdadeira. Agora prova. Lá vem os discípulos. Imagine a cena dos discípulos. Tem uma mensagem para vocês. Que mensagem? Veio o Filho de Deus ao mundo, morreu pelos nossos pecados, agora nós somos perdoados, e Ele, como prova de que funcionou, ressuscitou dos mortos. É o povo, sério isso, mano? Sério. Verdade? Verdade. Agora prova. Não, bom, eu vou provar para vocês. Mas Ele ressuscitou, e quem viu? Eu, alguns amigos, algumas pessoas viram Ele, umas 500 pessoas. Mas cadê Ele para você mostrar que Ele ressuscitou? Você entende a mensagem aqui? Cadê Ele? Mostra aí, prova que Ele ressuscitou. Bom, Ele está no céu agora. Agora não tem como não tem como provar que Ele ressuscitou. Imagina a dificuldade que seria. Então como que os discípulos provavam que Jesus tinha ressuscitado? Como que as pessoas passaram a crer que Jesus tinha ressuscitado dos mortos? Vocês nunca pararam para pensar isso, não? O problema é que às vezes nós temos dificuldade em fazer perguntas corretas na Bíblia, porque a gente acha que isso vai ferir a Deus. E porque nós não paramos para pensar naquilo que a Bíblia realmente fala, a nossa fé, ela é rasa. A nossa fé é emotiva, ela não é pensante. Querido, é um absurdo alguém ressuscitar dos mortos. Eu não sei se você sabe disso. Às vezes nós engolimos a coisa sem raciocinar por trás, sem permitir com que o nosso lógico tente entender pela perspectiva dos céus. Então o que fizeram com que toda uma geração fosse mudada? O que fez com que o cristianismo, que vieram de um grupo de 120 pessoas, poucas pessoas, ministrando, se tornasse hoje, até hoje, um dos grandes movimentos de salvação no planeta Terra? O que fez? Não foi apenas uma mensagem, não foi apenas uma filosofia diferente. Porque se fosse apenas uma filosofia diferente, Jesus estaria competindo com Platão e Sócrates, e com todos os outros deuses que haviam naquela época. Mas o que fez o evangelho se mostrar verdadeiro? O que tem, não apenas nos ensinos de Jesus, mas no sacrifício e na ressurreição de Cristo, que fez com que o mundo fosse transformado? Isso é extremamente importante, porque eu acredito que nós, nesse tempo moderno, não entendemos isso e perdemos esse sacrifício, o entendimento desse sacrifício e o objetivo desse sacrifício. Falar que o Deus vive, qualquer um pode falar, agora provar é outra conversa. Sabe, em Atos capítulo 4, versículo 32, nós vamos ver algumas coisas que acontecem aqui. Em Atos capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 33, guarde isso. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Diga comigo, o sinal, a prova de que Jesus tinha ressuscitado era o poder que Deus manifestava através dos apóstolos. A palavra de Deus fala que Deus colaborava no testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Cristo com sinais e maravilhas. Deus colaborava com sinais e maravilhas. Você sabia que até a descida do Espírito Santo
veio como prova da ressurreição de Cristo. Então por que nós oramos em língua? Quando o Pentecostes vem, qual que é o objetivo desse Pentecostes? Bom, ele está lá, o Espírito Santo de Deus vem, Jesus já tinha dito sobre o Espírito Santo vai pegar o meu trabalho, ele vai dar continuidade àquilo que eu fiz, ele vai apontar para mim, essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda aponta para Jesus. E aí no dia do Pentecostes, o que acontece? Vem o Espírito Santo e tem línguas repartidas como de fogo. E aí lá na descida do Espírito Santo, os apóstolos começam a orar em outras línguas. E a palavra de Deus fala que as pessoas começaram a ouvir na sua própria língua mãe, na sua própria língua nativa, as maravilhas de Deus. Então Pedro pega aquela palavra, e começa a dizer. Ele começa a ministrar ao coração daquelas pessoas. Em Atos capítulo 2, versículo 22. Ele diz: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Olha o versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Cara, eu amo Davi. Davi foi rei, foi sacerdote, foi profeta, foi guerreiro. Ele viu Jesus, não apenas ele viu a vinda de Jesus, mas ele viu também Jesus ressurreto. Profeticamente, eu quero dizer para você, querido, a ressurreição não foi invenção de Jesus. Jesus não inventou a ressurreição. Falou assim: sabe, eu estou com vontade de morrer e ressuscitar para mostrar que eu sou Deus. Não, a ressurreição já tinha sido profetizado pelos profetas por centenas de anos atrás de Jesus. Sabe, pessoas começaram a profetizar a sua morte, a sua ressurreição. As escrituras mostram isso. E o apóstolo Pedro fala algo poderoso. Versículo 31, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Versículo 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. O poder de Deus estava sobre Pedro, sobre os discípulos. O poder do Espírito Santo estava sobre os discípulos, sobre aquela igreja, para testemunhar da ressurreição de Cristo. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, querido, existe uma garantia, existe um poder dos céus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não? Vocês estão entendendo o poder da ressurreição? O apóstolo Paulo tinha um objetivo em mente. Em Filipenses 3, versículo 10, ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando nós vivemos a realidade de Deus, existe uma esperança que todos nós temos como cristãos, e a ressurreição dos mortos. Uau, que promessa! Que promessa, que promessa! Jesus, sendo o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, ele nos mostra o caminho daqueles que creem, daqueles que foram chamados. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, diz o apóstolo Paulo, inútil é a nossa fé. Nós ainda estamos em pecado. Agora, como essa manifestação dos mortos nos alcança? Essa ressurreição dos mortos. Como que isso nos alcança? Nos alcança de uma forma poderosa. Quando nós temos o Espírito de Deus sobre nós, esse Espírito é um sinal de que nós somos chamados, e assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Existe um mover de Deus em nós. Existe um poder de Deus sobre as nossas vidas.
esse Espírito vem. E a palavra nos diz algo poderoso. Eu quero que você guarde isso no seu coração, querido. Que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus também está sobre nós. Em Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você tem os seus pecados perdoados, sabe o que acontece sobre nós? Acontece o seguinte: o Espírito Santo vem sobre nós, e o Espírito Santo começa um processo de transformação de dentro para fora. Ele começa uma modificação em você, de tal forma que agora de dentro para fora você se parece com Cristo. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo agora está sobre você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora opera nas nossas vidas. Diga a pessoa que está perto de você, querido: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos agora opera na nossa vida. Sabe, essa promessa da ressurreição dos mortos não é apenas para Cristo, mas é para nós, simbolizando a nossa nova criação. Agora nós carregamos um DNA, querido, e é o DNA do próprio Deus. Jesus diz para Maria, quando ele ressuscita, ele fala: estou voltando, diga para os discípulos, eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Esse mesmo Espírito, esse mesmo DNA, agora está se movendo em nossas vidas, está se movendo através de nós. E quando os discípulos pregavam, e quando nós pregamos sobre isso, sabe o que deve acontecer? Um poder de Deus para testemunhar de que o que nós pregamos é verdade, sempre é liberado. Eu gosto de uma frase do pastor Bill Johnson, que diz o seguinte: a graça que não te muda, também não te salva. A graça que não te muda, também não te salva. Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, se ele está sobre você, se ele tem um fruto do Espírito, a primeira ressurreição que acontece, ela começa internamente. Nós agora somos uma nova criatura. Há uma manifestação sobrenatural. Há uma manifestação dos poderes divinos sobre nós. Não é apenas de palavra, o Evangelho não é apenas de palavras, o Evangelho é poder de Deus. Quando você fala, alguém que nasceu do Espírito, quando nós falamos, sabe o que acontece, querido? Pessoas notam a diferença. Alguém aqui notou a diferença depois que você se converteu? Depois que você nasceu de novo? Alguém fala para você: rapaz, mas tem uma coisa diferente em você, o que aconteceu? Quando você abre a sua boca, você se parece com Jesus de tal forma que as palavras que saem da sua boca produzem vida no coração das pessoas. Existe uma autoridade sobre você de forma sobrenatural. Esse é um dos sinais de que o Espírito Santo está se movendo, está transformando você, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Quando nós nascemos de novo da mesma semente de Jesus, algo em nós é transformado. O nosso espírito é vivificado. A nossa alma começa a ser transformada. E sabe, querido, existe um clamor no nosso espírito agora que diz: Abba, Pai. Ele quer se aproximar de Deus, não da religião, mas ele se aproxima de Deus, ele se aproxima do reino, ele começa a se parecer mais com Jesus, ele se parece mais com Jesus, ele quer se parecer mais com o Pai Celestial. Agora ele quer cumprir a vontade do Pai Celestial, e assim como a vontade de Jesus é cumprir o desejo do Pai Celestial, aquele que nasceu de novo, que tem a semente da ressurreição dos mortos na vida dele, essa pessoa tem os mesmos desejos, ela tem o mesmo objetivo. Ela quer agradar o coração de Deus. Ela vive para a glória de Deus. Agora o pecado não tem domínio sobre a vida dele. Ele vive uma nova realidade. Sabe, querido, todos nós podemos achar que somos crentes, que nascemos de novo. Todos nós podemos achar que somos extraordinários. Mas quando nós começamos a comparar a nossa vida com Jesus,
e entendemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós buscamos e oramos para que o Senhor nos conduza a parecermos cada vez mais com Cristo. No reino de Deus existe algo, nós temos uma forma de medir se nós estamos caminhando com o Senhor ou não. E eu quero dizer para você que não tem muito a ver com o tanto que nós frequentamos uma igreja, o quanto nós conhecemos de pregações, mas é a transformação, é o fruto do Espírito que faz com que nós pareçamos com Jesus, é o desejo de agradar o Pai Celestial, é o desejo de servir a realidade. Existe um selo no seu coração, um clamor no seu coração que diz: eu sou filho. Eu estou caminhando, parecendo cada vez mais com Jesus. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é um Deus que traz demonstrações. Ele mostra através dos sinais e maravilhas da sua confirmação de que nós ainda estamos no caminho certo. Deus fala, querido. Se a pessoa está perto de você, Deus ainda fala. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo ainda se move. Sabe, como testemunha de que Deus é poderoso? Através de curas, através de sinais, através de palavras de conhecimento, de palavra profética. Deus ainda move. E todos esses sinais nos apontam para a grande promessa. A promessa de que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. Por que nós ressuscitaremos com Ele? Porque nós não temos pecado como Ele não tem pecado. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O Espírito Santo está sobre nós. Existe um clamor no nosso coração. Nós somos guiados por Ele. Eu quero dizer para você algo, querido, que esse caminho, a presença de Deus, só temos através de Jesus. Os discípulos provaram isso através dos sinais, através dos seus testemunhos, através da convivência com eles. Eles se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus. Eles se tornaram testemunhas do poder de Deus porque eles viram Jesus. Mas eu quero dizer algo poderoso para você nessa noite, que Deus quer fazer de você uma testemunha. Eu amo o Evangelho é simples, ele não é complicado. Jesus diz algo poderoso aos discípulos: o Espírito vai vir sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Bom, você não precisa ser muito inteligente para ser testemunha. Uma testemunha só fala aquilo que viu, ouviu, experimentou. Sim ou não? É uma testemunha. O coração de Deus é com que nós experimentemos a sua bondade, os milagres, os sinais, aquilo que Ele quer fazer através de nós. Ele quer que nós sejamos testemunhas. Eu acho interessante isso. Quem é que ganha mais almas? A pessoa que acabou de se converter. O que é essa pessoa que acabou de se converter sabe de Bíblia? Geralmente quase nada. Mas você vai lá pregar para aquela pessoa que precisa ouvir de Jesus, e aí você prega para ela, fala da Bíblia, o pastor conversa com ela 3 horas, aquela pessoa, o coração dela não se abre. Mas aí chega alguém que acabou de se converter e fala: olha, eu era desse jeito, a minha vida era uma bagunça, eu não tinha paz, rapaz, eu não gostava de igreja, crente nem pensar, mas algo mudou na minha vida, agora eu estou transformado. Eu era orgulhoso, mas agora eu ando no caminho da humildade. Sabe, os pais daquela pessoa, o cônjuge daquela pessoa, vê nela a manifestação de Jesus e fala: o que aconteceu? Qual foi a transformação? Por quê? Porque a testemunha transforma pessoas. Existe um poder sobrenatural. Quando nós caminhamos com Jesus, nós caminhamos com o Espírito Santo, é impossível as pessoas não notarem a diferença. Sabe que sinal é esse? É o sinal de que algo dentro de nós está sendo transformado. A ressurreição tem começado dentro de nós. Sabe, nessa noite,
eu quero orar com você. Eu quero desafiar você a pregar o evangelho completo, não só da morte de Jesus, do seu sepultamento, mas que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa é uma promessa para mim e para você. E que quando nós pregamos isso, que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ressuscitou dos mortos, existe um sinal, ou existem os sinais que seguem aqueles que creem. Existem os sinais que seguem aqueles que creem. Esse sacrifício de Jesus, essa morte e ressurreição, nos deu acesso a novos níveis, à presença de Deus. E a minha oração nessa noite é para que você viva essa realidade. A minha oração nessa noite é para que isso não fique apenas em palavras, mas que se transforme em poder. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não é um Deus de palavras apenas, mas Ele é um Deus de poder. Nesses anos, como cristão, eu vi coisas extraordinárias em Deus. Eu vi Deus expulsando demônios, pessoas que estavam presas em espíritos malignos. Eu vi pessoas sendo curadas, cânceres desaparecendo. Eu vi pessoas vindo e ouvindo uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, por homens e mulheres de Deus, que não sabiam o que eles estavam vivendo, mas o Senhor conhecia. Porque o poder da ressurreição ainda é manifestado hoje. O que Deus está fazendo, Ele ainda está fazendo hoje. Deus tem chamado cada um de nós para vivermos essa nova realidade. Quantos creem nisso? Diga amém.